Cília Flores nunca foi apenas a esposa de Nicolás Maduro. Dentro do chavismo, ela era a primeira combatente. Não primeira-dama, porque esse título era elitista demais para o regime. Mas agora, presa em Nova York, a imagem da combatente ficou para trás. E a pergunta que ficou é a que os investigadores americanos mais querem responder. O que Cília sabe sobre o dinheiro do chavismo e onde ele foi parar? Caros espectadores, bem-vindos a mais um episódio de Jogos das Nações. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e um comentário para fortalecer o vídeo e ajudar a impulsionar, além de ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas narrativas e análises sobre geopolítica. Apertem o hypar do canal, que também ajuda muito. E se quiserem apoiar ainda mais o canal, considerem se tornar membros. Para entender por que o nome de Cília Flores é tão importante dentro do processo em Nova York, é preciso entender quem ela realmente é e como chegou até onde chegou. Nascida em 1956 no estado de Cojedes, ela não chegou ao poder pelo casamento. Chegou pela política, pela estratégia e por uma capacidade rara de se manter relevante em um ambiente dominado por figuras masculinas. Foi advogada antes de ser primeira-dama. Defendeu Hugo Chávez após a tentativa de golpe de 1992 e foi exatamente nesse contexto que conheceu Maduro, então um sindicalista e militante de base. Daquele encontro nasceu uma parceria que duraria mais de 3 décadas e que, com o tempo, se tornaria uma das alianças políticas mais poderosas da história recente da América Latina. Cília entrou para a Assembleia Nacional em 2000 e se tornou a primeira mulher a presidir aquela casa, entre 2006 e 2011. Depois, assumiu o cargo de Procuradora-Geral da Venezuela, entre 2012 e 2013. Antes mesmo de se casar formalmente com Maduro, ela já era uma das figuras mais influentes dentro do chavismo. O casamento apenas formalizou uma aliança que já existia há décadas e que colocou nas mãos do casal um controle quase total sobre as estruturas do Estado venezuelano. Quem conhecia o regime por dentro sabia que as decisões mais importantes nunca eram tomadas por uma só pessoa. Eram tomadas por 2. E foi exatamente esse poder compartilhado que passou a chamar a atenção das autoridades americanas. Cília não era apenas a esposa do presidente, era, segundo investigadores, uma peça central no funcionamento interno do regime. Quando presidiu a Assembleia Nacional, ficou conhecida por empregar mais de 40 parentes em cargos públicos. O esquema ficou tão famoso que ganhou nome próprio: o Jardim de Cília, uma referência irônica ao seu sobrenome de solteira, Flores. Mas o nepotismo foi apenas a parte visível de uma estrutura muito mais profunda e complexa. Por baixo da superfície, investigadores identificaram ao longo dos anos um conjunto de práticas que iam muito além do favorecimento familiar e que incluíam alegações de controle sobre decisões judiciais, extorsão e participação direta em esquemas de corrupção, que movimentaram enormes somas de dinheiro público. O capítulo mais emblemático que conecta a família de Cília diretamente ao narcotráfico ficou conhecido como o caso dos narcossobrinos. Em 2015, 2 sobrinhos dela, Efraim Antônio Campo Flores e Franqui Francisco Flores de Freitas, foram presos no Haiti pela DEA enquanto tentavam transportar centenas de quilos de cocaína com destino aos Estados Unidos. Segundo a acusação, os 2 chegaram a mencionar que os lucros do tráfico seriam usados para financiar campanhas políticas dentro da Venezuela. Em 2016, ambos foram condenados por um tribunal federal em Nova York por conspiração para tráfico de drogas. O caso foi devastador para a imagem do regime, e o silêncio de Maduro sobre a condenação dos sobrinhos da própria esposa foi notado por todos e nunca satisfatoriamente explicado. Para os investigadores americanos, esse silêncio disse muito mais do que qualquer declaração pública poderia dizer. Desde 2018,
Cília Flores está sujeita a sanções americanas e canadenses por envolvimento em violações de direitos humanos e narcotráfico. Mas sanções, como o tempo mostrou, não foram suficientes para interromper o funcionamento do regime. O dinheiro continuou circulando, as estruturas continuaram operando, e Cília continuou no centro de tudo, cada vez mais discreta em suas aparições públicas, mas cada vez mais presente nos bastidores do poder. Analistas que acompanharam o chavismo por anos descrevem ela como alguém que fez uma escolha deliberada ao longo do tempo, abrir mão da visibilidade em troca de influência real. E essa influência, segundo os investigadores, incluía conhecimento detalhado sobre a arquitetura financeira do regime. O que torna a situação atual de Cília ainda mais delicada é o volume de acusações que ela enfrenta pessoalmente. Os investigadores americanos a tratam não como uma figura periférica arrastada pelo processo do marido, mas como alguém com conhecimento direto e profundo sobre a estrutura financeira do chavismo. Empresas de fachada, movimentações internacionais, propriedades distribuídas em diferentes países, intermediários financeiros espalhados por diferentes continentes, tudo isso faz parte do mapa que os promotores em Nova York estão tentando montar. E a pergunta que paira sobre o julgamento é justamente essa: até onde vai o conhecimento de Cília sobre a fortuna acumulada pelo regime ao longo de décadas? Ela esteve presente em momentos decisivos, ocupou cargos que davam acesso a informações privilegiadas, construiu uma rede de relações que atravessava não apenas a política venezuelana, mas também aliados internacionais do chavismo. Ela sabe onde o dinheiro está. A questão é se vai e quando decidir falar. Por enquanto, tanto ela quanto Maduro declararam inocência na primeira audiência. A defesa de Cília afirmou que ela sofreu ferimentos durante a operação americana em Caracas e tentou construir uma narrativa de vítima. Mas esse argumento tem encontrado pouco espaço dentro de um processo que já acumula documentos, testemunhos e evidências construídas ao longo de anos de investigação. A imagem da primeira combatente, que resistia ao imperialismo, contrasta de forma brutal com a realidade de uma mulher algemada num heliporto em Manhattan, sendo conduzida para um centro de detenção federal. Para os que acompanham o processo de perto, a força da acusação não está apenas nos crimes imputados, está no histórico que a sustenta. Um histórico que inclui décadas de decisões tomadas no centro do poder venezuelano e que agora precisarão ser explicadas diante de um tribunal americano. O julgamento continua avançando. Novas audiências estão previstas. E enquanto isso, a figura de Cília Flores permanece no centro de uma das questões mais importantes de todo o processo: a questão do dinheiro. Durante décadas, o chavismo governou um país com uma das maiores reservas de petróleo do mundo e ainda assim levou a Venezuela a uma das piores crises econômicas da história recente da América Latina. Milhões de pessoas deixaram o país. O sistema de saúde entrou em colapso. A inflação destruiu a economia de famílias inteiras. E enquanto isso acontecia, investigadores de diferentes países tentavam rastrear o destino de recursos que deveriam ter sido usados para o desenvolvimento do país. Onde foi parar a riqueza gerada por esse petróleo? Parte da resposta para essa pergunta pode estar, em grande parte, com a mulher que o próprio Maduro chamava de sua primeira combatente. E os investigadores americanos estão determinados a descobrir o que ela sabe e o que ela ainda não contou. Porque, no fundo, o julgamento de Cília Flores não é apenas o julgamento de uma pessoa, é o julgamento de um sistema. Um sistema que funcionou por décadas à sombra do poder, protegido por aliados, blindado por estruturas jurídicas construídas para proteger os próprios responsáveis por elas, e que agora, pela primeira vez, está sendo submetido ao escrutínio de uma justiça que não está sob seu controle. E se existe alguém que conhece esse sistema por dentro, que conhece seus mecanismos, seus fluxos e seus segredos,
Essa pessoa é Cília Flores. O tribunal em Nova York sabe disso. E é exatamente por isso que o que ela tem a dizer importa muito mais do que qualquer declaração pública já dada pelo chavismo até hoje. Por hoje é isso, caros espectadores. O caso de Cília Flores mostra que o julgamento em Nova York vai muito além de Nicolás Maduro. Ele é, no fundo, um julgamento sobre 2 décadas de poder absoluto e sobre o preço que esse poder cobrou de um país inteiro. Cada audiência que avança, cada documento que surge, cada depoimento que aparece dentro do processo aumenta a pressão sobre todos que estiveram próximos ao centro desse regime. E Cília Flores esteve mais próxima do que qualquer outra pessoa. Continuaremos aqui, acompanhando cada detalhe. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, apertem o botão agora e ativem o sininho, porque vamos continuar acompanhando cada reviravolta desse julgamento histórico. Deixem seu comentário sobre o que vocês acham que Cília Flores sabe. Obrigado por acompanharem este episódio de Jogos das Nações.